Ok. Então a gente está iniciando hoje a nossa aula 5, parte um, né? Estamos abrindo aqui oficialmente aí a nossa segunda temporada de aulas. Espero que todos vocês tenham tido aí boas férias, tenham descansado aí no final de ano. Desejando que todos tenham aí um 2020 aí com muita saúde, né? Muita paz, prosperidade, boas amizades, boas companhias, né? Que a gente possa, quem sabe agora em 2020, pegar uma espada, né? E subir no jogo da vida, né? Então sejam todos bem-vindos a essa segunda temporada, né? Aproveitando aqui para relembrar algumas instruções importantes, algumas que eu já dei também no primeiro módulo, mas que eu entendo que é muito importante você recebê-las agora também, né? Então, sempre que a gente vai, procura primeiro acompanhar, estar bem atento ao calendário das aulas. Você que está assistindo também essa aula gravada, dentro do possível, eu te convido a se esforçar para estar presente nas aulas aqui ao vivo, né, online. Eu acho que é muito importante aqui a presença e o campo que a gente gera também, né, nesse momento que está sendo transmitida essa aula. Então, é o primeiro convite que eu faço. E aí, dentro desse convite, né, também que vale para todos que estão aqui também, é sempre muito importante você chegar um pouquinho antes da aula começar, você preparar o seu ambiente, né? Eu tenho áudio aqui, deixa eu desligar aqui. Procure ver se o seu microfone está ligado ou não. Eu costumo, eu vou passando aqui, eu vou desligando, então eu sempre sei quem deixou ligado, dá para monitorar aqui. E procure estar num ambiente silencioso, né, onde você possa realmente se entregar para a aula, estar presente, né, entrar no campo também que é gerado. Isso mesmo se você também estiver assistindo a aula gravada. Isso é um conselho muito importante que eu dou para você que está aí fazendo o curso à distância, né? Porque vai exigir um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de cuidado, respeito por isso que você está recebendo, né? Então já facilitou bastante, você está podendo fazer a aula sem precisar estar presencialmente, fica fácil, são 2 aulas de 2 horas por mês. Então faz dessas 2 horas um momento importante. É o meu conselho para você ter um melhor aproveitamento. Tenho certeza que isso vai fazer diferença, né? Então, na aula passada, na última aula, nós abrimos o estudo das casas do jogo. Nós estudamos da casa 1 até a casa 9. A intenção da aula de hoje é a gente estudar da casa 10 até a casa 18. Mas antes disso, né, tem uma boa notícia, é que nós já finalizamos, né, uma etapa dos jogos que foram abertos, do jogo que foi aberto no módulo anterior. Eu só estou em uma dúvida. Quem de vocês tem anotado aí as casas que caíram? Marcos, tem aí? Quem está presente aí? De preferência também, convido todos a botar as carinhas aí também, né? Dentro do possível, claro, né? Quem anotou aí as casas do jogo? É só ligar o microfone aí. A primeira inveja. Primeira inveja, foi para casa 8, desceu para 12, foi para casa 8, depois. Avareza. Avareza. Depois foi o bobo. Oi? Depois foi o bobo. Depois foi a casa 11, não o bobo. Casa 11 é a casa das diversões, que tem uma relação com o bobo, mas não é a casa do bobo, tá? Só para não ter confusão. Ah, é? Não existe casa do arquétipo. O arquétipo é só uma referência para ajudar a te entender a frequência daquela casa. É só uma comparação, na verdade. Entendi. Uhum. Depois, casa 11. O Nixon. Peraí, você vai completar as casas, é isso? Eu acho que sim. Fazer uma jogada, Não, peraí, gente. Então vamos lá. Casa 11, depois da casa 11 parou na casa 11? Sim. Parou.
Ah, ok. Tá. Tem certeza que foram só essas casas? Foram 2 jogadas só? Ué, É, foram 3, não? Não, porque a casa 12 é uma serpente que desce para a casa 8. Então, Foi casa 12, 8 não. e essa Mas a da 12, diversão. a 12 é uma serpente Sim, e sim. naturalmente desce para a casa 8. Então, Cai foi uma pra jogada 8. só. Isso. E depois para a casa 11, mas não foram só 2 jogadas. Foram só essas 2. Foi só essas 2 mesmo, certeza? Sim. Então, a gente vai dar sequência ao nosso jogo aqui, ok? Uhum. Ok. Ok, vamos terminar pelo menos essa. Então, provavelmente a gente termina isso entre essa aula e a próxima. A gente vai fazer as últimas 2 jogadas. E aí, na aula 6, então, a gente abre a segunda parte do jogo, tá? Então, vamos lá. Casa 11 está aqui posicionado, tabuleiro, só para vocês entenderem. Deu para ver aí? Aqui. Vou jogar aqui. 2. A gente vai para a casa 13. Eu vou fazer o seguinte. Antes de explicar a casa 13, já que vai estar coincidentemente está no estudo do dia hoje, a gente passar pelo estudo da casa 13, e para a gente não passar 2 vezes a casa, então eu vou seguir aqui, começar a apresentação da casa 10, e aí, naturalmente, na hora que passar pela casa 13, você concentra aí para entender que é a próxima casa do jogo, tá bom? Ok assim? E daí a gente não tem que, normalmente acaba tendo que repetir, então a gente já concentra aí a transmissão do conhecimento da casa 13, tá? Agora, importante, gente, a gente que passou aí pela casa 12, 8 e casa 11, para quem está vivendo o jogo, porque a proposta é você estar vivendo o jogo. É importante que tivesse já fresco para você, na tua mente, essas casas. Que nem eu pergunto aqui, todo mundo procurando, ou nem sabe que casas são. Se você não sabe que casas são, significa que você não está fazendo a tua parte. Eu já falei isso antes. É importantíssimo a gente estar atento mesmo ao que o jogo está trazendo para a gente, para poder perceber mesmo o jogo acontecendo, tá? Já falei isso outras vezes, mas eu volto a trazer aqui, então, essa atenção. Então, vamos lá, casa 10. Casa 10, no sânscrito, tapá, né, que existem algumas traduções para a palavra tapá, né, tapá que está relacionado também a tapácia, mas o Harish Rohari, então, vai traduzir essa casa como purificação, né? Casa da purificação. O que é a primeira coisa a ser compreendida na casa 10? Sempre que vem a casa 10, é bem provável que já tenha vindo alguma casa anterior a essa casa 10. Muitas vezes, né? Às vezes, por exemplo, caiu na 12, voltou para 8, ou caiu na 7, ou na 8, ou na 9, e vem a 10 na sequência. Então, a primeira coisa a ser observada é que a casa 10 está trazendo o quê? A purificação daquilo na qual o jogo também já vem apresentando. Então, é a purificação da avareza, é a purificação da avidez, da gula, da vaidade. Que purificação do quê? Talvez ainda não tenha sido claro, ainda o jogo não mostrou essa purificação do que é, né? Mas a primeira coisa a ser compreendida é que toda purificação ela gera um tipo de fricção, né? Então vamos pegar uma purificação simples para a gente entender, por exemplo, um fumante, né? Um fumante que deseja parar de fumar, ele vai passar por um processo de purificação, né? Uma abstinência por uma fricção, né? Então, para poder purificar, é necessário um movimento, né? Então, eu estou com uma calça cheia de terra, eu boto ela na máquina de lavar roupa. Então, aquela terra vai soltar da calça, vai misturar com aquela água, né? Vai gerar um movimento. Então, quando a gente compreende também que está passando por um processo de purificação, facilita também a gente compreender, ok, não está fácil, mas eu sei que há uma purificação que está acontecendo. E como toda purificação, assim é, né? Então, às vezes é necessário aceitar o processo de purificação e compreender que está se passando por um processo de purificação e que esse processo é um processo positivo. Porque a casa da purificação, ela é uma espada que leva para casa. É uma espada, é a primeira espada do jogo. É uma virtude, ela faz a gente subir no jogo.
Então ela leva a casa 10 é uma espada que nos leva até a casa 23, que é a casa do terceiro chakra, Manipura Chakra. Chakra do poder pessoal, chakra do elemento fogo, né? Representa aí o guerreiro, representa também a força de vontade. E a gente costuma dizer também que essa espada, ela representa a transição do medo para a confiança. Então, na essência, trata-se de uma purificação do medo, né? Mais especificamente, a transição do medo para a confiança, que é essa confiança, essa autoconfiança que vem aí no terceiro chakra. Depois a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais no terceiro chakra. Mas a Itapá também ela traz a ideia de austeridade, né? De austeridade inteligente, né? De austeridade, sacrifícios pelo sacrifício em si próprio. É o preço das coisas. Não dá para comprar o céu pelo preço de um barraco, né? Então, qual é a tapácia, né, que te ajudaria nesse momento, diante da questão que você está trazendo para o jogo, diante do desafio que você está enfrentando? Que tipo de fricção, de purificação que te ajudaria a subir no jogo da vida? Né? É uma questão, um vício, é o açúcar, é um cigarro, é um hábito, né? Mais ou menos como as pessoas vão entrar, os católicos vão entrar na quaresma, né? Falar, então nesses 40 dias eu não vou, sei lá, jogar joguinho de celular, né? Não vou ficar maratonando todo dia no Netflix, não sei, o que te pede, né, a internet, o celular, o que está fazendo com que você fique numa zona de conforto, que está te amortecendo, está te paralisando. E a gente vai levando isso para a questão. Às vezes a purificação, fala, não, eu não vou, minha purificação é que eu vou determinar aqui que eu não vou implicar com tal hábito do meu companheiro, da minha companheira, né? É uma purificação, às vezes, de palavras, né? De atos, de atitudes. Então, você como facilitador, você vai entender junto com a pessoa o que seria isso, né? Que a princípio não é fácil para a pessoa, mas que fazendo isso vai fazer ela subir no jogo. Então, a gente vai procurar relacionar isso de uma certa forma à questão. E a minha sugestão é que a pessoa, se for possível, a pessoa no momento do jogo, ela anote ali, tome. E tome como é que eu vou dizer, a decisão de trabalhar essa purificação proposta. Aí eu indico até que anote na própria ficha do jogador ali, após, tem uma parte da ficha, deixa eu ver se eu tenho aqui em mãos, vocês vão receber esse material também. Tem uma parte da ficha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cadê aqui? Aqui, ó. As casas do Mahalila, tá vendo? Aqui, tá vendo? Pera aí. Casas do Mahalila, né? Aí você vai anotar o número da casa aqui. Então, vamos supor, casa 10, significado purificação, e logo à frente, opa, que tá ao contrário aqui, a câmera eu confundo aqui. E logo à frente você anota qual é essa purificação. Então, talvez seja por um período, né? Ou meditar mesmo, 5 minutos de meditação por dia, né? Vai fazer ali é uma coisa que você vai colocar essa intenção para o jogo, vai estabelecer essa intenção. Ok? Então é isso. Eu vou ler também, eu senti aqui como está no manual do facilitador, é um manual que inclusive vem, né, das minhas próprias aulas, que a gente foi trabalhando esse manual a partir disso. Eu vou ler todas as casas que a gente passar por elas, que é uma maneira também de estar aqui gravado e não passar nenhuma informação importante sobre a casa. Às vezes pode acontecer aqui durante a transmissão da aula, tá? Então, deixa eu abrir aqui, casa 10. Então, também uma das palavras em sânscrito que é usado na casa 10 é Shuddhi, tá? E também simboliza a purificação. Shuddhi. Aqui está a espada da purificação, que nos leva diretamente para a casa da confiança. A purificação é o que promove a transição do medo para a confiança.
e ela acontece de forma natural. A própria vida proporciona os eventos que ativam nossas feridas de forma que possamos purificá-las. Essa não é uma casa agradável de estar. A purificação pode ser bastante desconfortável. Ela funciona como um processo de desintoxicação e exige mudança de hábitos e padrões. É como se algo estivesse morrendo dentro de nós, e se estamos identificados com isso, inevitavelmente sofremos a dor do apego. Encarar a purificação conscientemente como uma desintoxicação necessária e benéfica faz com que o processo se torne mais fácil. É preciso estar consciente de que tudo isso é para o bem. Sem essa consciência, podemos ser tragados pelo medo e pelo desespero, o que atrapalha e atrasa o processo. Sudi normalmente se manifesta como uma crise, uma perda, uma doença. É algo que nos chacoalha e nos coloca em movimento. É como uma pedra que cai numa água parada. Existe uma estagnação, uma paralisia, então a vida traz esses elementos de choque para podermos ter coragem de sair de onde estamos, que provavelmente é a zona de conforto, onde já há possibilidade de crescimento. A natureza do jogo é crescimento e expansão, e a purificação é um instrumento do jogo. Por isso, um dos cômodos da casa da purificação é a tapácia, a austeridade. É um instrumento que pode acelerar e facilitar o processo, né? Vamos supor que o jogador use a comida para amortecer seus sentimentos. Ele acaba comendo demais e isso faz com que ele não encontre energia para se mover. Neste caso, a tapácia é deixar de consumir aquela coisa que mais gera voracidade. Talvez parar de comer açúcar, por exemplo, por algum tempo. Talvez acordar mais cedo, usar menos celular até finalizar um projeto que está guardado na gaveta. Para o workaholic, a austeridade poderia ser trabalhar menos e se permitir relaxar mais. Para cada jogador, o trabalho é diferente. Tá claro, então, gente, as informações aí da casa? Alguém tem alguma dúvida sobre a casa 10? Isso. Oi, Mônica. Isso. Então, quem traz é o cliente, né? Por exemplo, ele cai nessa casa da purificação, mas quem vai dizer o que tem que purificar é ele, seria isso? A gente faz uma determinada pergunta, o que você está precisando purificar, alguma coisa desse tipo. Você está ali. Mas ele que traz o que está precisando purificar na vida dele, seria isso? Não, você vai entender isso junto com ele. Você vai buscar você vai ajudar ele a chegar nesse entendimento. Você também precisa ser guardiã disso. Então, se você vê que ele está indo numa direção que não é aquilo, você vai precisar ajudar ele a chegar nessa compreensão do que de fato é o ponto de purificação. Isso é importante, né? Não pode ser porque vem muita gente imatura, muita gente, porque a questão principal, aquilo que é o nosso grande desafio, é normalmente o nosso ponto cego. Até porque se não fosse, a gente já teria sido mais fácil, já teria até resolvido o problema. Mas a questão é que a pessoa sempre traz algo que ela ainda não... Aquele ponto que é o ponto cego, e você está ali para ajudar ele nisso. Então, com aqueles elementos que surgiram até ali no jogo, talvez já seja possível identificar. Se não for possível, segue o jogo, né? E aí, posteriormente, o jogo vai trazendo, claro, cada elemento, o arquétipo que veio, a questão que ele trouxe, as questões que ele expôs, e as casas que vêm surgindo, elas vão trazendo uma síntese, né? O jogo vai clareando qual é esse ponto, né? E até porque quando chega nessa casa, já colocou na ficha a questão, né? Meu grande desafio é tal, né? Então já tem uma clareza. Mas você que vai ajudar ele, você que vai dar um pouco desse aval, sabe? Se é mesmo a questão ou não. Porque tem muito a ver com a casa anterior também, né? Você falou. A casa anterior. Esse aí já é uma dica, digamos assim. A purificação, mas a purificação pode ser da vaidade, pode ser da avareza, pode ser de todos os aspectos do inferior, né? Aqui a gente trouxe um exemplo na leitura da casa 9, do açúcar, por exemplo, da voracidade, mas pode ser uma purificação da vaidade, por exemplo, né? Tá bom?
Ok. Então vamos para a casa 11. Então a casa 11 fica um pouquinho mais fácil, né, de compreendermos, porque a gente também caiu nela, né, da última vez. Como eu disse, a casa 11 representa as diversões, vem dos Gandharvas, que eram seres celestiais, né, responsáveis por entreter, né, por trazer entretenimento para os seres divinos, né. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, né. Gandharvas, de acordo com os Vedas, são seres celestiais, dotados de primor artístico e criativo. Eles são músicos celestiais, responsáveis por alegrar as divindades. Nesta casa, cabe o estudo do arquétipo do louco, o bobo, pois existe aqui um espírito brincalhão. Nessa posição do jogo, o jogador tem a oportunidade de conectar-se com a força da alegria. Essa casa representa um atalho, uma maneira de flexibilizar e simplificar as coisas. Uma das qualidades do Mahalila é justamente esta, tratar do autoconhecimento de uma forma mais leve, mais agradável, lembrando que tudo é apenas um jogo e que nós somos jogadores. Este é um chamado para um resgate da espontaneidade, da criança interior. Os Gandharvas estão cantando. Não leve tudo tão a sério. Saia do controle. Muitas vezes, tudo que precisamos para sair do sofrimento é dar um sim para o prazer. Aqui abre-se um campo para a realização da confiança. A confiança do inocente. Também podemos dizer que essa casa nos lembra sobre a necessidade da autocompaixão. Aqui as estruturas que nos impedem de manifestar as nossas virtudes e o eu superior se tornam evidentes. Começamos a tomar consciência da dureza, do controle, da tirania interna, da autoexigência e da culpa que não nos autoriza a experienciar essa energia. Esta casa traz uma flexibilidade, um colorido. Ela vem maleabilizar nossas couraças, armaduras e estruturas rígidas. Estando tomada pelo tirano interno, ao acessar as diversões, a pessoa pode entrar ainda mais na culpa, se criticando por não conseguir ser mais leve. Esta é uma tomada de consciência do eu idealizado e da constante culpa que não nos permite sentir prazer. Ela evoca a necessidade de encontrarmos soluções leves e criativas para os problemas. Então, na essência da casa 11, é a criança interior, a flexibilidade, a maleabilidade, a alegria. Então, se o jogo está levando... Por isso que eu fiz a comparação com o arquétipo do bobo. Não que essa seja a casa do bobo. Porque o arquétipo do bobo, ele também traz exatamente as mesmas questões. Tem essa mesma energia. Então, o estudo desse arquétipo é válido também como conhecimento para a casa 11 também. Então, se o jogo está trazendo para a pessoa que o elixir para ela é ser mais flexível, é ser mais leve, é ser mais brincalhona, é o jogo também autorizando a pessoa a ter prazer, dizer um sim para a vida, provavelmente o jogo vai tocar aquelas partes que estão distantes disso. A nossa parte rígida, a nossa autoexigência, nosso controle, essa nossa tirania interna. Então, na essência, se trata de uma questão também de observação da culpa. A culpa que nos faz ser muito exigente com a gente mesmo e autopunidor e que também nos impede de aproveitar a vida, de gozar a vida, de ter prazer, de se divertir, e poder estar leve, estar disponível. Então, a casa 11, gente, mais do que o conhecimento da casa 11, é importante lembrar que no jogo, quando a gente pousa na casa, naturalmente, aquele aspecto, sistemicamente, já está sendo trabalhado. Tem um campo do jogo que abre, que vai tocar esses aspectos, e quando toca esses aspectos, a gente vai tocar essas couraças, que estão nos impedindo de sermos mais espontâneos, de ser mais a gente mesmo. Então, não necessariamente a pessoa cai nessa casa e vai se sentir mais alegre, vai se sentir mais já divertindo, já tendo prazer. Não. O jogo está dando também essa casa como uma direção. É esse o campo de trabalho.
E o jogo está ajudando, sim, a chegar nisso. E está dando autorização também, está ajudando a pessoa a falar, não precisa ser sofrido, né? O jogo está dizendo que eu posso ter prazer e que isso vai me ajudar a chegar onde precisa chegar. Tá ok? Então, essa é a essência da casa 11. Aconselho também, sempre que a gente passar pelos estudos aqui ao vivo, de repente vale a pena depois você ler também as casas, né? Todo mundo já recebeu o manual, não é? Do facilitador? Sim, né? Quem não recebeu, não precisa manifestar agora, manda uma mensagem depois para o Denis, que o Denis encaminha para você. Se você está me assistindo e também não recebeu, faça isso. Então, eu aconselho assim, fez a aula, naquela semana seguinte, aproveita e lê essas casas da aula. Hoje, por exemplo, a gente vai estudar aqui 9 casas. Então, não é uma leitura tão pesada, né? E aí você vai sedimentando mais o conhecimento. Ok? Então, agora nós vamos para a casa 12. A casa 12 é a casa da inveja. Vou ler aqui primeiro. Só de pegar um feedback com vocês aqui. Tá cansativo fazer essa leitura? Fica chato? Não? Para mim tá de boa. Eu gosto muito quando você fala, Nixon. Não, sim, imagino que sim, mas tá cansativa a leitura? Não, para mim tá de boa. Vocês acham que vale também a leitura pra gente... Vale. Tá, ok. Só para saber se... Não vou fazer então, que de repente para não escapar nada aqui, tá? Só porque esse é o conhecimento já oficial, organizado aqui das casas, mas a gente dá uma passada também, tá, Rafa? Também não vou deixar de falar também não, tá? Mas vamos lá. Aqui mora uma serpente que nos leva para a casa 8, a avareza. A inveja nos leva a não dar o que temos para dar, porque, ao invés disso, perdemos tempo querendo dar ou ser outra coisa. É como um limoeiro querer dar maçãs. Se o limão olha para a maçã e deseja ser uma macieira, ele acaba não dando limões. A inveja é uma matriz difícil de ser percebida. Então, eu vou falar aqui sobre isso aqui, a parte. Eu também estou achando, que estou testando essa questão da leitura, mas eu estou achando também que é bastante, a inveja mesmo tem bastante texto. Eu vou preferir fazer diferente. Eu vou preferir eu mesmo falar, tá, gente? Eu vou pedir para vocês mesmo lerem depois, tá? Eu estou vendo aqui que vai ficar... Para a inveja, por exemplo, tem bastante coisa aqui. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, por que a inveja tem um link da casa 12 com a casa 8, que é a casa da avareza? A casa da avareza, ela tem a ver com não dar o que tem para dar, né? A inveja, primeiro, que ela nasce de um sentimento de incapacidade, de insuficiência, né? Um sentimento de inadequação, por exemplo, né? Eu acho que tem algo de errado comigo, né? E como eu idealizo um eu, então muitas vezes esse eu que eu idealizo, ele está olhando, por exemplo, para um talento do outro, uma coisa que o outro tem, acreditando que aquilo, se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz, né? Eu poderia estar mais completo, e compensaria esse sentimento de inadequação, esse sentimento de inferioridade. Então, eu acabo não dando aquilo que realmente é o meu valor, aquilo que realmente eu tenho para dar. Então, a primeira coisa que você compreender sobre a inveja é que a inveja tem a ver com a falta de conhecimento a respeito do próprio valor. Né? Uma ferida de desvalor, uma ferida de inferioridade. Né? Então, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu valor, né? E se eu não ocupo o meu lugar, eu acabo fazendo comparação. Porque se eu estou fazendo, se eu estou exalando o meu perfume, se eu estou fazendo o que eu vim fazer, eu vou me sentindo mais preenchido. Se eu não estou atuando na minha criança, na minha ferida de inferioridade, tentando ser visto, né, tentando ser valorizado, porque acredito que essa é a única forma de eu ser amado e ser feliz, eu vou ficar olhando para o outro, comparando, né, e com isso gerando mais e mais sofrimento. Mas se eu estou consciente do que eu vim fazer e dou o que eu tenho para dar, então eu estou fazendo circular os meus tesouros, por isso a relação com a avareza, né? Eu não caio na vaidade.
Não vou cair na inveja, né? Porque, ok, o limão, ele tem aquele azedinho que é único, né? O limão, ele faz uma boa limonada, ele tempera uma salada, não é? É um excelente para tomar água com limão de manhã, né? O morango é uma ótima sobremesa, né? Então, cada um tem o seu valor, mas a inveja, o exemplo é claro, né? O limão é o limoeiro querendo dar morango, é a jaqueira querendo dar abacate, né? É isso que é a raiz da inveja. Então, o primeiro aspecto da inveja ser compreendido é a comparação, né? O desvalor e a comparação, que tem a ver também com a idealização do eu. O segundo aspecto da inveja é que o terceiro aspecto, vamos dizer assim, né, é que a inveja, ela não só compara, como ela deseja que aquele objeto de comparação ele caia, né, ou ele perca suas qualidades, para que a pessoa não tenha que entrar em contato com esse sentimento de inferioridade. Então, quer ver um exemplo que é clássico da inveja? O primo rico, né? Tem aquele primo da família que é o primo que deu certo, né? O primo que teve sucesso profissional, ou que está famoso, ou que tem muito dinheiro, né? Ou aquele que tem uma família muito bonita. Tem aquele que a tia chega e fala, olha lá, a mãe fala, tá vendo seu primo? Olha o seu primo. Um exemplo, pode não ser primo, pode ser irmão, pode ser qualquer outro tipo de exemplo, só para a gente entender. Aí, ok, né? Você acha que não tem inveja do primo e tal, nada. Aí um dia tem a festa de família, e aí sai a notícia lá que esse primo rico, né? Esse primo, aquele dinheiro que ele tinha era um dinheiro de falcatrua, por exemplo, né? Nessa hora, então, né, todos os outros primos sentem um tipo de prazer, né? Algo alivia dentro do sistema. Por quê? Porque não precisa mais fazer comparação e não precisa mais entrar em contato com aquela inferioridade. A pessoa se sente mais igualada, não é menor que ninguém, né? Ele também tem seus defeitos, não é isso tudo, né? Então, aqui a gente consegue já pegar a essência de como que essa matriz ela vai se manifestar. E aí tem uma questão muito importante da casa 12. A casa 12 é uma das... Eu costumo dizer que essa casa 12, que é uma serpente, a primeira serpente do jogo, né? Que leva para a casa 8, que é a avareza, eu costumo dizer que ali é o ralinho do jogo. Ali é um lugar que cai muito, gente. A pessoa cai na 8, aí cai na 12, volta para 8, cai na 12 de novo. Tem casa que a pessoa cai 4 vezes seguidas, assim, da 12 vem para 8, aí tira 4 no dado, vai para 12, aí mais 4 volta para 12 e fica ali. Né? Por quê? Porque a inveja é muito difícil de ser percebida. Uma vez fizeram uma pesquisa, provavelmente, como é que é difícil? Quer ver? Provavelmente você não está percebendo em você. Né? Aí você já viu o quanto que era difícil. Né? Uma vez fizeram uma pesquisa, entrevistaram muitas pessoas e perguntaram para essas pessoas, dentre os 7 pecados capitais, quais que elas reconheciam que possuíam. Então, a ira, e nem eram pecados bonitos, né? A ira, a luxúria, a vaidade, né? Vamos pegar tantos, a avareza, que são pecados feios, né? Até. Mas aí perguntava para uma pessoa, menos de 1% das pessoas entrevistadas reconheceram que possuíam inveja. Enquanto numa outra pesquisa, perguntaram para essas pessoas quem que se sentia invejado. E mais de 99% se sentia invejado. Interessante, né? Como que é, né? E aonde que está o invejoso, então? Né? E a inveja ela é importante porque ela nos dá uma pista. Porque se na hora do estudo do jogo a gente consegue realmente reconhecer e identificar quando que normalmente surge a inveja, porque para a inveja é a inveja de alguém que tem um bom relacionamento, é a inveja de alguém que tem um bom amigo, de um bom filho, é a inveja de alguém que tem dinheiro, é a inveja de alguém que é bonito, né? A inveja, o que às vezes te pega assim, né?
E essa aí pode ser uma grande pista para que você, botando foco nisso que pega quando a inveja se manifesta, é uma pista para você chegar mais no ponto mais nevrálgico, que é aquilo ali que está relacionado à tua inferioridade, à tua completa inferioridade, onde tem um eu se sentindo inadequado, isso abre o jogo, mas é difícil ser compreendido, né? Realmente, às vezes a gente precisa provocar o jogador para que ele realmente esteja disposto a ver, ou senão vai acontecer isso, vai ficar preso ali. Vocês vão lembrar do que eu estou falando, como que é comum isso. Tem uma frase do Zueni Ventura, tem um livro dele, inclusive, que ele aprofunda, né, na inveja. E ele fez, acho que se não me engano, essa pesquisa que chama Mal Secreto Inveja, o nome do livro. E aí tem uma frase dele que fala assim, que é muito interessante. A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho se mostra, só a inveja se esconde. Olha que interessante, né? Só a inveja se esconde. Isso, esse lugar que às vezes fica rodando ali e não consegue sair do jogo. Eu acho que é uma das casas mais comuns do jogo, né? Mas também é uma casa que tem um potencial de abrir portas também. Ok? Alguma dúvida aqui sobre a inveja? Eu tenho. Ok, pode falar. Fiquei curiosa para saber, assim, como uma pessoa que não tem a menor ideia que ela tem inveja, que tem outro tipo, assim, de estudo, né, pessoal, assim, que nunca nem considerou. Como ajudar ela a enxergar isso? A primeira coisa é que não é você que está falando, é o jogo que está trazendo. Isso já ajuda bastante. Por isso que é uma das vantagens do jogo. Assim, quando uma coisa a pessoa fala, olha a inveja. Uma coisa o jogo chega e mostra. Normalmente essas pessoas que têm mais dificuldade de reconhecer a inveja, é batata que o jogo vai fazer ela cair na inveja 2 vezes. Batata. Acontece isso direto, parece mágica. Ela cai na inveja, aí você tenta, você vai estimulando ela a lembrar onde que ela... Que situações ela consegue perceber que ela compara bastante. Às vezes você pode tirar a ideia de inveja para ela poder se abrir. Fala, onde você compara? Fala assim para ela. Porque ela não reconhece a inveja, mas ela reconhece que compara, né? Então, onde que você compara? Ela vai dizer, eu comparo muito, tal, quem, quando, né? E aí também você deixa para a pessoa, mesmo que ela não veja na hora, às vezes não ficar forçando muito ali na hora, que a dica do jogo é que você começa a observar mais a possibilidade de onde que a inveja se manifesta em você. Talvez você não esteja podendo perceber ainda. E ali tem uma pista, né? Ou o que você gostaria de ter que você não tem, né? Começa assim. Tem alguém que tem isso? Na sua família, alguém próximo? E aí você vai achando, né? Tá. E te incomoda ou não, né? Como que é isso? Irmãos, tem muita inveja entre irmãos também, né? Mas tenta levar um pouquinho para a questão, que é a questão que a pessoa trouxe ali. Ok? E, Nixon, só mais uma coisa. Acontece, às vezes, do jogo, da configuração assim, dos acordes, trazerem a questão da pessoa estar sendo invejada também? Já aconteceu com você? Traz também. Mas eu costumo não dar corda para isso, porque a tendência é a pessoa catar isso e querer ir para essa direção. Ela precisa, pelo menos, identificar a inveja dela. Né? Então, a tendência é a gente... vocês vão perceber isso. Talvez por você mesmo você já perceba isso. Por vocês mesmos. Já podem perceber. Como é que tá? Faz uma reflexão aí. Como é que tá? Onde que você identifica a inveja? Aí você vai dizer assim, não sei. Mas você é invejado? Você vai falar, sim. Né? Eu acho que para mim deve ser porque eu sou invejado. Né? Normalmente é o que os cartomantes tradicionais, não, muitas cartomantes, não todas, né? Acabam jogando, né? Pessoas que vão consultar oráculos, essa coisa. Cola que é uma beleza falar que você está sendo invejado. E de fato, sim, né? Inveja existe. Vale também o estudo para inveja. Eu mesmo, durante muito tempo, fui inocente para inveja, demorei para perceber a inveja. Minha mãe falava, você não percebe a inveja das pessoas. Eu não tinha um pouco de inocência, de
Né? Quando eu comecei a estudar e enxergar a inveja, que eu vi que existe inveja de irmão, existe inveja de pai, existe inveja... A inveja, ela está aí mesmo presente o tempo todo. Agora eu sinto até o cheiro de longe, assim. E aí a gente precisa, compreendendo a inveja, compreender que se trata de uma ferida de inferioridade do outro. Se a gente pode fazer empatia com a ferida do outro, a gente inclusive não é pego, e a gente também não está preocupada em agradar o outro, você não é tão pego pela inveja do outro. Você pode olhar para a inveja do outro e até, quem sabe, não precisa ter compaixão, mas ter empatia. Pelo menos entender, ok, esse é o eu inferior do outro. Né? A humanidade é assim mesmo, as pessoas têm inveja mesmo. E a gente se torna mais adulto, mais maduro. Né? Em vez de ficar esperando coisa, a gente saber que assim é. Saber que acontece, que não é que a pessoa é ruim. É que às vezes a inveja do outro toca a tua ferida de rejeição. Toca a tua própria ferida de exclusão. Se o outro sente inveja de mim, ele não está torcendo por mim, não é meu amigo, ele não está me querendo bem em algum grau. E aí isso me fere também. Né? Então eu sinto que, conforme a gente vai podendo compreender a raiz da matriz, a gente pode também amadurecer no que tange a ser invejado, né? Por exemplo, né? Que é algo muito comum, né? É tudo do desejo de pertencer, né? Eu me vi, por exemplo, dentro desse desejo de pertencer, durante muito tempo, não manifestando minhas qualidades e os meus valores, porque eu sabia que tocava a inveja do outro. Não é que a inveja do outro, é que tocava a rejeição do outro. Que não queria me ver brilhar porque o meu brilho ia mexer na inferioridade do outro. Só que eu não tinha consciência, sabia que eu retraía para não afetar o outro. Né? Mas era só a minha própria ferida de medo, de abandono, de rejeição. Conforme a gente vai sabendo o nosso valor e vai dando para a gente mesmo, né? A gente então passa a aceitar mais a inveja do outro também. Né? Segue em frente, faz parte, o outro vai sentir mesmo e ok. A questão é o quanto isso me incomoda ou não. Né? Ok? Mais alguma dúvida aqui para a gente avançar? Vou avançar então, tá? Então agora a gente vai para a casa 13. Casa 13, que é... Tem uns mosquitinhos aqui, não repararam, tá? É a casa 13, que é a casa que nós caímos hoje, né? Que é a Antariksha, que é também traduzido como casa da nulidade. A casa da nulidade, ela representa um tipo de paralisação diante daquilo que tem que ser feito, ou de um quadrante da vida. Então está relacionado também à preguiça, né? Está relacionado a uma negação, né? Um tipo de estagnação, procrastinação, né? de paralisia. Né? Então, é uma casa bem comum, né? Representa dentro da jornada do herói o mundo conhecido, né? A zona de conforto, vamos dizer assim. Então, quando cai nessa casa, o jogo está trazendo luz para esse aspecto. E dentro desse aspecto, onde é que você se encontra paralisado? Porque, por exemplo, né, o workaholic, né, quem não sabe, o workaholic são aquelas pessoas que trabalham muito, né? Aquelas pessoas que trabalham, não conseguem parar, trabalha de manhã, de tarde, de noite, e chega em casa e faz outra coisa, não para. Um workaholic, ele está na casa 13. Por quê? Porque ele faz tudo menos o que precisa ser feito. Então, às vezes, o que precisa ser feito é cuidar de um relacionamento, é cuidar de si mesmo, é fazer um projeto, trabalhar com algo que tem a ver com o propósito de vida dele. Mas ele vai criando uma coisa atrás da outra e não para, que é para não ter que encarar realmente o ponto. Não tem a ver especificamente com se você se movimenta muito ou não. E sim, diante do que você fica paralisado. Isso é muito importante ser compreendido. E aí uma pista que eu relaciono sempre a casa 13 com a casa 3. Normalmente,
Primeiro, a casa 3 é a casa da ira. Normalmente, em muitos casos, a pessoa está paralisada diante da dificuldade dela em lidar com a raiva. Por quê? Primeiro, porque raiva é fogo, fogo é energia, raiva é movimento, né? Tem a ver com a mesma essência de ação, né? Então, muitas vezes, ter que se movimentar é ter que vir essa carga para fora, né? Então, eu me paraliso para não ter que entrar em contato com essa energia. Quer ver um exemplo? Pessoas muito agressivas, não que isso seja o ideal, né, gente? Claro que não. As pessoas que são um pouco mais agressivas, que circula mais essa energia da raiva, percebe que são pessoas muito ativas. Ela está com raiva, ela não está sentindo bem, mas ela está fazendo. Ela vai e faz. E pessoas que muito paralisadas já são, às vezes, um pouco pacíficas, né? Porque é um pacífico, mas é um pacífico daquele anestesiamento. Então, tô calmo, tô tranquilo, tô zen, mas não pode mexer muito, não pode sair muito do lugar, porque se sair, é ter que ver isso para fora. Pega, por exemplo, um dia que você resolve fazer faxina, naquele canto, naquele lugar que você nunca fez, ou que está lá parado há muito tempo. Talvez se você é uma pessoa que já faz bastante faxina, não seja o seu caso. Talvez a faxina é até a tua zona de conforto. Observa as pessoas como elas ficam mexidas, ficam nervosas, quando elas têm que sair dessa amortecimento, dessa paralisia. Então tem um link aí da casa 13 com a casa 3. Vale muito a pena observar isso, né? Às vezes, para sair dessa inércia, é preciso de botar movimento. E, às vezes, é preciso se aceitar para gerar esse movimento, para sair dessa estagnação. É muito parecido com o que eu estava falando na casa 10. Vai precisar de uma fricção. Vai precisar ter que entrar em contato, sentir alguma coisa que não estava sentindo. Encarar esses nãos, né? Porque é a negação, né? Dentro dessa negação, muitas vezes nós trazemos o quê? Pactos de vingança. Aquela coisa da criança, eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. E me movimentar e ir na direção daquilo que tem que ser feito, né? Então eu fico paralisado, eu distraio, boto uma coisa para fazer na frente, né? Faço um outro projeto, faço uma outra coisa, depois, e aquilo mesmo que é para ser feito, e junto com isso vem o quê? Culpa. Né? E aí vem aquele ciclo. Quanto mais culpa, mais eu me sinto inferiorizado, cada vez mais aumenta essa pressão que tem que fazer o que não está fazendo, e mais essa criança birrenta não dá o que tem para dar. A gente passa por isso, acho que todos nós aqui, não é? Não tem alguma questãozinha aí que a gente paralisa? Não é, gente? Tem. Não é verdade? Esse é um ponto muito comum dentro dos ciclos de jornada. Às vezes, dentro do teu propósito de vida mesmo, você já está, às vezes, fazendo o que tem que ser feito, mas daqui a pouco a coisa quer crescer para um outro nível, e novamente você vai ter que reviver, né, esse lugar, né, de paralisação de novo, diante do que tem que ser feito, para romper novamente essa zona de conforto. Na jornada do herói, só lembrando, né, o herói, então, ele está no mundo conhecido, no mundo comum. O mundo comum é a casa 13. Tá bom, assim, por que eu vou mexer? Aí vem um chamado para a aventura, né? O herói nega o chamado e ele entra na crise. A casa 13 realmente tem crise. Essa crise vai se tornando aguda, né? Até que a pessoa aceita, ela se move, até que ela aceita o chamado. Então é uma casa que parou nela, a gente vai identificar como é que é, paralisado diante do quê? Investiga-se isso. Onde que você se sente travada? Você sente que é algo que você tem que fazer, mas que você não está conseguindo fazer. Porque às vezes a pessoa vem com um monte de história sobre a questão dela, sobre qual é o desafio dela, mas realmente são áreas que ela está indo bem, que ela está fluindo, que ela está pelo menos se movimentando, mas aqui vai te ajudar muito a identificar qual é o ponto de fato, porque na hora que você entender onde que ela fica paralisada, você vai ter uma pista clara de qual é realmente o ponto de trabalho dela. Qual é o chamado dela. Claro? Ok? Alguma dúvida aqui? Ok? Então vou seguir em frente. Então, casa 14, né? Que é... Deixa eu abrir aqui. Puvá Loká, que é a casa do que a gente traduz como plano astral, né? Mas é a casa do segundo chakra.
Todas essas casas centrais, a imagem, só um detalhe, gente, esse tabuleiro que está aqui atrás, não sei se dá para ler o nome das casas, mas não é as casas corretas, tá? Atualmente eu uso ele aqui porque é uma arte antiga, do começo do meu estudo Mahalila, e é um quadro muito bonito, e eu gosto da imagem dele, e ele ajuda também aqui a mostrar um pouquinho aqui atrás, mas as casas corretas são essas da versão de estudo que vocês receberam, tá? Não se perde aqui, não. Mas aqui dá para dar o exemplo do que eu estou falando. Então aqui, ó, esse eixo principal aqui, todas essas casas, 5, 14, 23, 32, 41, elas representam basicamente a síntese desse nível, dessa linha de conhecimento toda que está, por exemplo, aqui nós estamos na casa 14, que é a casa do plano astral, a casa do segundo chakra, chakra de relacionamento, e tudo que envolve, que está nessa casa, tem a ver com essa casa principal. Então, o que a gente vai captar nesse chakra principal é a essência desse chakra, né? Que tem como elemento principal, elemento água, é um chakra que representa o feminino, flexibilidade, é o chakra da criatividade e também da sexualidade, né? Tem a ver com essa relação masculino e feminino, com essa dança, né? E normalmente a pessoa que chega nessa casa, ela traz um desafio, muitas vezes no campo de relacionamentos, né? Dificuldade de se abrir para o outro, de se entregar, né? De se fundir, de aprofundar na intimidade, abrir espaço para Eros, né? Que é a força erótica, né? Então, a gente pode inclusive até trazer nessa casa o estudo aí do arquétipo, por exemplo, do amante, que também provoca isso. A gente estudou esse arquétipo também, né? Então é uma casa complexa, porque ela lida com sexualidade, e às vezes a gente não vai ter instrumento, né, nem tempo terapêutico, a não ser que você tenha um cliente que é fixo, né? E aí você também utiliza uma Halila como um instrumento de apoio. Ok, você pode ir aprofundando, mas não dá para a gente aprofundar tanto. A gente tem que, às vezes, entender que se trata da sexualidade. Por quê? Porque vai falar, pode estar ali marcas de repressão, a vergonha, castração, né, dificuldade de expressão, a própria luxúria. Então, muita energia estagnada que, às vezes, torna difícil de aprofundar muito nesse estudo, né? Mas se você traz o tema e deixa vir naturalmente o que vem para a pessoa. Você não pode, no tema sexualidade, numa sessão de jogo, a gente não tem condição de ficar provocando a pessoa para ficar trazendo conteúdo. Às vezes a pessoa não está no momento, ela não está pronta para trazer aquilo, ou não sente a confiança necessária, né? Ela pode ter vivido um abuso, que ela não tá pronta ainda para trazer aquilo, ou se ela traz aquilo, talvez você ainda não tenha um instrumento de longo prazo para depois cuidar dessa pessoa. Então, não se preocupe, estou trazendo só uma atenção, né? Porque tem um aspecto do terapeuta que fala que é o furor curandis. Ele quer resolver a vida da pessoa de uma vez, quer já curar o outro, fica ávido pela cura do outro. Vai tranquilo, vai no ritmo, deixa que o jogo mesmo conduz. A própria casa, a pessoa pousou ali, alguns conteúdos já vão emergindo naturalmente. Mas os temas, o conhecimento dessa casa é esse que eu estou trazendo aqui, tá? Uma coisa importante também é que essa casa fala de entrega, então é a pessoa relaxar, né? Deixar a coisa acontecer, né? Vamos dizer assim, né? Lembrando que o chakra sexual é a própria energia criativa, né? E às vezes pode estar uma questão relacionada à criatividade, né? Então talvez algum projeto, uma obra artística, um empreendimento que vai precisar se manifestar, né? Então criatividade também, né? Ok? Alguma dúvida sobre essa casa? Liga o microfone se for falar, tá? Lembra disso? Não? Ok. Só tomar uma aguinha aqui, não, respira aqui. Então vamos lá. Casa 15.
Casa 15 é a casa da fantasia. A casa da fantasia, ela tem dois aspectos a serem compreendidos. Tem um que não é o principal, mas que também está dentro dessa casa, que é a fantasia num aspecto mais positivo. Então, a fantasia do mundo da fantasia, né, dos reinos fantásticos, que a criança traz isso, né, a capacidade, essa frequência lúdica, da imaginação, né, até mesmo da criatividade nesse sentido, né, do imaginário, desse espírito da fantasia, que também é dessa energia, dessa essência da criança diante do mistério, que é uma qualidade da alma que nós tínhamos como criança e acabamos perdendo. Então o jogo pode estar evocando essa frequência. Agora, um outro aspecto é o aspecto negativo da fantasia mesmo, a ilusão mesmo, né? Na instalação ali até a casa 2, que é Maia, que é a ilusão, que é fantasiar, que é idealizar. Então, às vezes, por exemplo, numa relação, se eu tenho aqui aqui, eu vou ler tem um trecho aqui de uma a carta não está aqui, mas aqui vou mostrar para vocês. Vocês devem conhecer o tarô do Osho, né? Tem uma casa aqui que ele chama que é o sonho, que é muito interessante, que eu acho que traduz bem o que é isso que eu estou falando aqui. Eu vou ler aqui rapidinho para você, que eu acho que vai complementar, né? Esse tarô do Osho não é a linha de estudo que a gente está aqui, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes, e uma delas é essa. Deixa eu só deixar aqui bem rápido. Aqui, achei, 129. Vou mostrar aqui para você a imagem rapidinho. Ó. A imagem, tá vendo? Uma donzela, uma mulher imaginando, né? Um encontro, um príncipe encantado, alguma coisa assim. Aí o texto vai dizer o seguinte: em uma tardezinha encantada, você irá encontrar a sua alma gêmea, a pessoa perfeita que corresponderá a todas as suas necessidades e será a concretização de todos os seus sonhos. Certo? Errado. Essa fantasia que os cantores e poetas gostam tanto de perpetuar tem suas raízes em memórias do útero, onde estávamos tão seguros e unificados com nossas mães. Não é de admirar que sejamos obcecados por retornar a essa condição durante toda a nossa vida. Mas, falando numa linguagem crua, é um sonho infantil. E é surpreendente que nos apeguemos a ele com tanta teimosia diante da realidade. Ninguém, seja o seu atual companheiro ou alguém com quem você sonha no futuro, tem a obrigação de trazer-lhe a felicidade numa bandeja. Nem poderia, ainda que quisesse. O amor verdadeiro não advém de tentativas de satisfazer nossas necessidades por meio da dependência com relação a outra pessoa, mas por meio do desenvolvimento da nossa riqueza interior e do nosso amadurecimento. Com isso, passamos a ter tanto amor para dar, que amantes serão espontaneamente atraídos por nós. Então, ele traz o tema da casa do sonho voltado mais especificamente para a casa do relacionamento, que também é interessante, porque o segundo chakra é um chakra também relacionado a isso também, né? Está na linha do segundo chakra, né? Mas traz essa questão da idealização. O que a gente espera que seja a realidade, de como eu estou acreditando que seja. Às vezes eu estou procurando uma saída para um desafio que eu estou vivendo, mas eu só acho uma saída dentro daquelas possibilidades, que são as possibilidades que eu estou idealizando de como as coisas deveriam ser. E às vezes é uma fantasia, um sonho infantil, como você está esperando que as coisas sejam. Não é que não tem nada, tem alguma coisa de errado acontecendo, é que não está cabendo dentro do teu escopo, né? Dentro da visão daquilo que você está teimosamente insistindo que seja assim, ou que seja sábio.
né? E, inclusive, isso impossibilita de encontrarmos uma saída. Às vezes tem uma solução, tem uma saída, mas às vezes é diferente daquela que você está idealizando. Às vezes a vida está trazendo para você, às vezes, um caminho completamente diferente. Mas você tem a fantasia de que seja assim, de que seja assado. E a vida não está respondendo a essa sua fantasia. A vida não vai responder a tua fantasia, não vai atender. Aquilo que é fantasioso não vai ser atendido. Porque nasce de um desejo infantil, que nada tem a ver com a tua essência, na verdade, né? Então, diante da questão, quando traz essa casa ela traz um elemento de dúvida para o jogo. Ela traz uma... Até ali, nessa altura do jogo, já tinha um tanto de certeza. Aí cai nessa casa, o jogo bota um cisquinho no olho aí, né? Ele tem alguma coisa que você está, na maneira como você está vendo, que não é como você está imaginando que é. E aí, nessa hora, até às vezes é um pouco desconfortável, porque entra a dúvida. E essa dúvida, ela é saudável nessa hora. Tá? É uma dúvida saudável. Então, abrir o leque para a possibilidade que talvez não seja como eu esteja imaginando que seja. Às vezes, também, cai nessa casa, porque a compreensão na qual está se chegando até ali ainda é uma compreensão fantasiosa. Ainda é preciso ajustar ainda aí a compreensão que está vindo até ali. Talvez ainda seja uma fantasia. Tá? Então tem dois aspectos do Mahalila, gente. Esse é um ponto, quando a gente avançar no curso, vocês vão entender. Tem um aspecto da leitura do jogo, que é o principal, na verdade, que é a pessoa traz uma questão, a gente vai andar um conjunto de casas, e esse conjunto de casas, que eu costumo dizer que é um acorde de cura, elas juntas trazem a compreensão. Claro que a gente vai caminhando primeiro uma, depois como que é uma casa, depois como é a outra, como que é essas duas, depois vem uma terceira, como que é essa terceira e como que é essas três juntas, até que a gente chega nas quatro, normalmente em média são quatro, né, nesse acorde de 4 casas, e essas 4 trazem insight, essas 4 realmente sincronizam o acorde de cor. A gente vai estudar isso, depois eu vou explicar isso melhor, essa questão de quantidade de jogadas, a gente estudar isso, mas só para chegar aqui. E às vezes quando a gente chega na casa da fantasia, ela desconstrói isso que às vezes a gente está construindo. Então, assim, uma coisa é a compreensão do acorde como um todo. E essa casa da fantasia pode estar nesse acorde como um todo. Ok? Isso é um ângulo, é uma forma de compreender. Outra é, eu vinha caminhando no jogo e agora que eu caí na casa da fantasia, será que ela é uma resposta à forma como o jogo vem caminhando até aqui? Tá? Na dúvida, então vai uma dica aqui agora, importante. Na dúvida, se era só uma resposta ou se era uma casa que no conjunto vai ajudar a trazer uma compreensão, fica com essa visão do conjunto, tá? Você pode estar fantasiando ali também. Tá? Na dúvida, às vezes está muito claro. Às vezes eu caiu naquela casa, a própria pessoa fala, não é isso, eu estou viajando aqui, é uma outra coisa. Né? Mas deixa ela para entender esse acorde. Tá? O jogo está dizendo, diante dessa questão, nesse momento da tua vida, questione as suas convicções sobre o que você imagina que é, ou como deveria ser. Essa visão que a própria pessoa está trazendo nesse momento. Para poder identificar a fantasia, preciso pelo menos abrir espaço para que seja uma fantasia, aquilo que talvez atualmente ela tenha tanta convicção. Né? Ok? Uma dúvida aí? Não? Ô, Nixon, eu não entendi muito bem, assim, essa questão dessas duas possibilidades. Uma é a pessoa tirou essa carta, aí ela questiona toda a interpretação que ela está fazendo dos acordes, né? Tipo, o jogo vai mostrar isso, que pode ser esse questionamento. Ou então, a outra possibilidade é o quê? Então vamos lá. Não é uma carta, é uma casa, né? Só nessa casa. Isso. Uma é um aspecto da fantasia, no aspecto lúdico da fantasia. O mundo da fantasia da criança, que traz o aspecto infantil, o aspecto até positivo, o imaginário, traz esse espírito de mistério, de aventura. Esse é um aspecto positivo dessa casa. Traz essa ludicidade, esse encantamento.
até criativo, né? Essa coisa que a criança traz. Né? Então, já vi muitas vezes essa casa se manifestar porque tinha a ver ali com o aspecto artístico e tal da pessoa. O outro aspecto, mas que é o principal, é a fantasia mesmo. É botar em xeque, mas botar em questionamento as convicções, né, que a pessoa traz em relação à questão que ela trouxe. Então, às vezes, é para ela um desafio porque ela está entendendo que seria bom se fosse de tal forma. Né? Ou ela está achando que o problema é o outro. E às vezes não é, às vezes o problema é ela. Ou às vezes a questão nem é a questão. Então, assim, nessa hora, o facilitador precisa ter um pouco de atenção para não se perder na dúvida também. Mas essa casa, ela abre um espaço para que o jogo dizendo, ó, tem uma convicção que você traz aí que não é verdadeira, não condiz com a verdade, tem uma ilusão, né? E é preciso trabalhar provocando ali a dúvida para identificar esse ponto. Normalmente é um ponto que a pessoa tem dificuldade de perceber, mas que talvez ali você já veio percebendo como facilitador. E essa casa dá a oportunidade de você trazer isso. Né? Tá? Mas aí cuidado com a sua fantasia também, né? Com a nossa, né? Cuidado também. Então, na dúvida, não mexe muito, né? Para não se perder. Na dúvida, vai para a próxima. Depois vai entendendo. Tá arriscando, não, né? Cuidado. Tá? Ok? Ok. Então, casa 16. A casa 16 eu vou ler aqui, tá, gente? Vai ser bom. Alguns detalhes muito específicos aqui da 16. Eu estou autorizado a ler porque como esses textos são textos de aulas minhas mesmo, né? Então, é uma maneira também da gente não deixar escapar nada aqui, até porque a casa do ciúme ela é bem delicada para ser compreendida. O texto também é pequeno, aqui como o texto é pequeno, vale a pena. Vamos lá. Essa casa se relaciona a um certo tipo de insanidade que se manifesta como desconfiança, paranoia, ódio, apego, controle. No fundo, o ciúme é uma profunda desconexão consigo mesmo e com a própria força. Quando não acreditamos em nós mesmos, inconscientemente colocamos nosso próprio poder nas mãos do outro, fantasiando que ele pode preencher o buraco da nossa carência afetiva. Dessa forma, criamos uma relação de dependência extremamente nociva, porque, ao depositar no outro a nossa necessidade de segurança e de amor, projetamos nele o próprio sentido da vida. E, sem perceber, acreditamos que a nossa felicidade depende dele. Essa dependência gera um enorme apego, e qualquer movimento que ameaça a relação gera ciúme. A cabeça da serpente, situada nesta casa, nos leva diretamente para a casa da cobiça, que basicamente é querer algo de fora para preencher um vazio interior. O medo, a desconfiança, a paranoia fazem o jogador voltar para a base, o primeiro chakra. Pode haver também um alto ódio proveniente do não reconhecimento do próprio valor. A pessoa projeta o seu valor no outro e teme ser rejeitada por ele. Ela é assombrada por um fantasma interno que está constantemente repetindo que ela será trocada por outra pessoa. O seu maior temor é o da traição. E na maioria das vezes ela acaba criando situações que comprovam essa crença. O ciúme pode ser vivenciado de outras maneiras não tão literais, né? Talvez não é tão literal a palavra ciúmes, mas se manifesta através do controle excessivo, né? Do domínio, né? Da posse, da necessidade de colocar o outro para baixo. É importante lembrar que o ciúme pode se manifestar em qualquer tipo de relacionamento. Não é só casais, né, gente? Na família, na busca de reconhecimento dos pais, em relação aos amigos, ou até mesmo ao chefe. O questionamento básico dessa casa é: o que de fato te preenche? Que é o tema da casa da cobiça, né? Qual é o buraco que você está tentando tapar? Qual é a sua real necessidade?
é parecido um pouquinho aqui na essência, gente, com o que traz também a casa 9, né? Que é a gula, que é um tipo de voracidade. Aqui a gente está indo para esse mesmo buraco da cobiça, né? Porque casa 16 leva para casa 4, que é a casa da cobiça, é a segunda serpente do jogo, né? Então, essa desconexão com a própria essência, mas com esse lugar ainda mais afetivo, né? Está falando da carência afetiva mesmo. Essa tentativa de preenchimento e da falsa ideia de que o outro que vai preencher. Né? Ou seja, quanto não é possível encontrar essa fonte dentro de si mesmo, né? E essa questão unida à carência com essa questão do desvalor também, então o outro passa a ser sobre essa... Podemos até falar da casa 15 junto aqui, né? Dessa fantasia, né? De que o outro vai preencher esse buraco. Né? Então, tem essa questão dos ciúmes, que é o outro, idealizar que o outro é isso que vai preencher esse buraco, e tem aquele ciúme que é, por exemplo, o chefe que deu mais atenção para um outro funcionário que se destacou mais, ou a mãe que gosta mais, tem predileção, parece que tem predileção por um irmão ou pelo outro. Ou seja, nós estamos falando da nossa ferida de carência e ferida de desvalor. Né? Então é importante olhar também se manifesta através do controle, olhar também se está se manifestando através, né, que também é uma manifestação da luxúria também, né? Por isso que volta para a base. Né? O primeiro chakra, o chakra onde, né, é a casa da luxúria. Né? Então, que a luxúria também, que é o desejo de controlar, de dominar, a energia para dominar o outro também. Então, a pessoa que traz isso, já essa crença de marcas já de abandono, de desvalor, a pessoa que tem muito ciúme, ela acaba atraindo mesmo um tipo de traição, ou acaba até mesmo, com uma estrutura acopla na outra, atraindo relações que vão ficar friccionando esse ciúme dela. Aliás, se ela traz isso, a vida vai ficar friccionando isso até que ela possa superar isso. Até que ela possa encontrar isso dentro dela. Que ela já traz isso. Então, o nosso papel é direcionar para aquilo que está anterior a isso, que é a carência. Que é a carência e o desvalor. Né? Ok? Alguma dúvida aí na casa 16? Marcos? Não, ninguém? Não. Ok. Então, vamos lá. Casa 17. A casa 17 é a maior espada do jogo, né? Olha aqui, ó. Essa espada aqui, ó. Atravessa o tabuleiro todo, vai até lá no plano divino, né? É a espada da compaixão, que é Daya, que pode ser traduzido também como espada da misericórdia, também do perdão, também. Eu trabalho mais em cima da compaixão mesmo, né? E ela leva diretamente para o último chakra. Compaixão diz que vem, né, dessa qualidade amorosa, né? Que é na verdade a compaixão, ela é uma das grandes qualidades do coração, né? O coração na sua potência, né? Porque diz que o amor é o solvente universal, né? O amor, ele dissolve todos os males, por isso que sobe diretamente. Então, normalmente, primeiro, muitas vezes ela surge porque a pessoa precisa desenvolver autocompaixão, autoacolhimento. Se a pessoa não tem autocompaixão, não tem compaixão de si mesma, dificilmente ela vai conseguir ter compaixão do outro, né? Então, para ela ter compaixão por ela mesma, primeiro ela vai precisar expor a sua fragilidade, trazer essa fragilidade para a mesa, senão não vai ser possível desenvolver essa empatia consigo mesmo. Então, eu percebo no jogo que sempre quando surge a compaixão, é porque anterior a essa casa, veio a pessoa, provavelmente, às vezes, ela entrou em contato com essa fragilidade dela. Ela pode se autoacolher. Você também, né, como facilitador, vibra também nessa qualidade de acolhimento. Você faz empatia com o outro, você olha para o outro. E a compaixão é esse calor que vem, essa qualidade amorosa, esse momento que a pessoa sente mesmo,
Ou então ela para de se culpar tanto, né? Passa a olhar um pouco para ela, né? Porque se ela não tem compaixão consigo mesmo, como é que ela vai ter compaixão com o outro? Né? É preciso ter compaixão começando por si mesmo, né? Então, essa é uma energia que se move também na direção da fragilidade, porque você vai ter compaixão do quê? Qual é o objeto da compaixão? A compaixão ela vai numa direção. Você tem compaixão porque teve empatia, né? E normalmente a compaixão vai na direção de uma fragilidade. Não é verdade? Porque senão você diria só sentir amor, né? Sentir amor pelo outro. Agora, você sentiu compaixão porque tem uma fragilidade exposta. Então, começa o estudo dessa casa identificando a própria fragilidade. Certo? Isso é bem importante, né? Trazer quais foram as marcas que surgiram até ali no jogo e fazer empatia com elas. Mas normalmente não se preocupe, normalmente nessa casa do jogo, gente, quando ela surge, ou antes ou na hora que ela surge, no jogo chega uma qualidade mais amorosa, né, mais acolhedora, né, ela surge nesse momento. Vocês vão ver isso. E normalmente chegou na compaixão, praticamente sempre que chega na compaixão, o jogo já fechou. A pessoa já criou empatia, o ponto já foi acolhido. O ponto já foi acolhido. E aí vai subir lá para casa 69. Né? Vai lá para cima. Quando vai lá para cima, lá em cima, gente, não é tão importante compreender as casas de cima. O mais importante é compreender as casas de baixo. Porque as casas mais virtuosas de cima, elas já são uma casa de fechamento. A casa de fechamento é como se fosse assim, olha, para você chegar aqui, você precisa passar por isso aqui. Né? Então, assim, você vai trazer o conhecimento da casa, que está lá, né? Ok, importante, mas o ponto de superação do desafio, porque é o desafio que a pessoa está trazendo para o jogo, ele está nas casas de base. As casas de cima são muito etéricas. É como tentar capturar a nuvem. Vai tentar destrinchar, entender, não tem muito o que entender. Você vai só receber mesmo praticamente a frequência daquela casa. Da casa 69, que é a casa de Brahma, que é a casa, eu chamo de plano da consciência cósmica, né? Aliás, plano da criação, desculpa. Então, vou ler aqui, ó. A partir dessa casa, em diante, caminhamos pela consciência dos arquitetos do jogo. É como se estivéssemos olhando o jogo de fora. Brahma é o princípio da criação, a energia que gera vida. Toda criação existe um propósito. Nesse estágio, ocorre uma reflexão a respeito do propósito da vida. A relação entre esse propósito e a questão trazida para o jogo. Pois qualquer ação que não se liga ao propósito maior é a Dharma, e se relaciona com a natureza dos desejos. Então, lá em cima, na esfera superior do jogo, tem a ver com um pouco com a visão da própria vida. Lá em cima são visões mais amplas, são visões do próprio arquiteto do jogo. Então, não vai trazer algo muito consistente ainda. Então, traz, assim, por exemplo, Brahma é o criador, vai trazer um pouco a questão do arquétipo do criador, e isso pode ter um pouco a ver com a questão. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você não se perder. Porque em cima não são casas de estar destrinchando muito. Né? Normalmente, quando cai nessa casa, o jogo já fechou. Né? Já a energia que precisava chegar já chegou, a pessoa já entrou no processo de cura. E se você ficar entrando muito ainda na investigação, você vai perder o que essa casa traz como essência de emoção mesmo. Você pode até experimentar fazer diferente do que eu estou te falando. Talvez você pense, será mesmo? Tem gente que fica cismado, que quer explorar essas casas, eu dou a dica, e depois, mais para frente, vai entender o que eu estou falando. Vou compartilhar a minha experiência com você, mas eu sei que às vezes vai dar, não, mas se continuar jogando, depois que caiu naquela casa, para onde que o jogo vai, a pessoa joga, mas naquela altura ali o jogo já perdeu o tônus. Já não tem mais vida ali, né? Já não tem mais tônus. Né? A energia não está circulando mais, já chegou onde precisava chegar. Então você fica naquela avidez tentando ainda achar alguma coisa e não encontra. Então precisa aprender esse time do jogo, até onde o jogo vai, pela própria energia, pelo próprio campo sistêmico a gente sente isso. Né? É possível perceber onde tem tônus, onde tem energia, onde o trabalho está acontecendo. Essa questão das casas superiores, vamos deixar para explicar melhor
quando a gente começar a chegar nelas, tá? Porque eu sinto que é um ponto aí para entender, que é um pouco que vem da minha, não da regra do jogo, mas da minha experiência. Eu vou te ensinar sobre elas, você vai aprender sobre essas casas, mas já vai amadurecer, estando aberto aqui já desde agora, aprofunda inclusive bastante nessas casas de base, porque é nelas que está o trabalho. Porque, claro, por que é nelas que está o trabalho? Porque eu estou trazendo o meu grande desafio para o jogo. Se tem desafio, tem um ponto nevrálgico, porque naquele aspecto tem sombra. O aspecto luz vem nos ajudar a resgatar a nossa essência, a nossa verdadeira conexão com a luz, mas como uma frequência, não como um estado de já realizado ou de investigação em si. Então, acaba mostrando, para você superar o teu desafio, para chegar aqui no Criador, você vai passar por essas casas aqui. Tá ok, gente? Isso. Oi. Mas você faz o jogo quando a pessoa chega nessa casa? Sim, dentro da metodologia que eu proponho, e a forma como eu trabalho, como os alunos vêm trabalhando, a gente trabalha com uma média de 4 jogadas. O que eu entendo como fim do jogo? Eu entendo como fim do jogo o insight. A pessoa compreendeu, né, já clareou qual é a questão dela. Né, ali já recebeu o que é suficiente. Mais que aquilo, atrapalha, né, e já não soma mais nada. Então é possível experienciar isso. Então, quando você jogar, mais pra frente, quando entrar nas partes, você pode até experienciar isso. Você vai perceber que, normalmente, às vezes até na terceira, mas normalmente, no máximo, na 4ª jogada, já chegou onde precisava chegar, a pessoa já acessou o que precisava acessar, e mais que aquilo já não acrescenta. Né? Lembrando que em 4 jogadas é possível chegar na casa da iluminação, é possível chegar em praticamente todo o tabuleiro. Né? Mas então você não define tempo. Você define a sessão ela tem uma duração de 2 horas. Exatamente por isso que a gente também trabalha com uma quantidade de casas. Então, 2 horas é o tempo suficiente para se trabalhar essa quantidade de casas. 4 casas? 4 casas. Porque tem outras etapas do jogo. Tem a etapa do jogo que é conhecer a pessoa, tem a etapa que é a definição da questão. Isso vai quase metade. Antes de jogar o jogo, metade, 1 hora é só para as 4 casas. Primeiro 1 hora parece que não, mas voa, né? Primeiro 1 hora é o desafio. A gente vai estudar isso na hora certa ainda, não quero aprofundar tanto. Depois a gente vai estudar, aí vem o estudo do arquétipo, aí vem um monte de conteúdo da pessoa, né? E aí depois é que entra nas casas, né? E cada casa vai trazendo toda uma história, vai vindo, né? O jogo vai acontecendo, e normalmente 2 horas é o suficiente. A gente vai desenvolvendo essa capacidade, né? A gente vai treinar um pouco isso, né? Essa capacidade de lidar com o time do jogo, de conseguir trabalhar dentro dessas 2 horas, né? Às vezes um pouquinho menos, pode acontecer de passar um pouquinho, mas o facilitador, ele já preparado, ele tem uma agenda de 2 em 2 horas, ele consegue cumprir isso sem problema, né? Vai aprendendo a conduzir o time do jogo, né? Mas 4 casas já chega no ponto, assim, onde o jogo já chega. Porque o objetivo não é chegar em tal casa do jogo. Você pode até ler em algum lugar que fala uma regra que o jogo só acaba quando você chegar na casa 68. Então você vai ficar ali jogando, andando 30 casas e às vezes não... Jogando, de repente a pessoa nem sai do primeiro. Não acessou uma. E mais que 2 horas também, gente, o trabalho já perde tônus. Não dá para fazer isso. Então, assim, essa forma como eu trabalho, gente, é uma forma que foi de muita prática, que foi para poder falar para você, ó, assim funciona. São mais de 1000 e tantos jogos, é muita experiência, né? Já tentei de outras formas, já reexperimentei, e assim tá redondinho, né? Vai assim que assim vai funcionar bem. Pois eu até indico que você possa experienciar de outra forma, para você também poder chegar. Se você tem dúvida, meu conselho, se essa é a forma melhor de trabalhar, até te aconselho a experimentar outras formas para você. Né? Normalmente o pessoal experimenta para me conta. Realmente, todo mundo chega nessa conclusão. Né? Isso em estudo de casos, nas próprias formaturas que a gente atende um monte de gente de fora, os alunos atendem, e aí a gente vai estudando e vai todo mundo chegando nessa conclusão mesmo. Tá? Nixon, só uma dúvida. Mas lembrando que isso é do método, não de uma regra intrínseca do jogo. Tá? Oi? É a Nailê. Eu queria saber se já aconteceu de ficar menos desse tempo e aí se tá tudo bem, assim, fez as 4 jogadas
e acabou acabando um pouco antes, sei lá, 15, 20 minutos antes. Não, tudo bem, não tem problema. Tá, Se acontecer, não tem obrigação de ser esse tempo, não. tá Mas se bem. começa a acontecer muito, isso vem acontecendo constantemente, você sempre acaba muito rápido, significa que talvez você não esteja aprofundando tanto, Entendi. tem algum ajuste aí na condução. Então, Ok. quando está indo bem, na média vai dar sempre 2 horas, mas tudo bem, dá menos. Eu também tenho casos que 1h45, né? Tem casos que 1h30 já chegou tão assim, que eu nem fico usando o resto do tempo, que é para não perder aquele lugar que chegou. Exatamente. Para ficar claro, aquele ponto está com energia, já está claro o que precisava ver. Aí fica aí querendo, aí perde o foco do ponto. Eu gosto de deixar o ponto bem claro. Né? O objetivo do nosso trabalho é realmente a pessoa sair com clareza com relação ao ponto de trabalho, botar energia no ponto de trabalho mesmo, que é a função principal do jogo, é clarear mesmo o jogo dela, que está relacionado a um ponto específico. Entendi, obrigada. Ok? Mais alguma dúvida na casa 17? Ok, então vou passar para a casa 18. Casa 18, então, né, que é a casa da alegria. Bom, Casa da Alegria, aqui no caso o jogo está trazendo, né? Ainda não é a Casa da Felicidade, ainda não é Subud, tem casas lá nos planos superiores, né? Que já é a felicidade plena mesmo. Aqui a gente está falando da alegria como um elixir, né? Que a vida não é só sofrimento, não é só sombra, não é só tristeza. Às vezes o jogo está falando que você precisa que a própria alegria é o elixir também, de cura também, né? O jogo aqui no texto a gente falou que se você faz empatia, você compreende. Se compreende, você perdoa. E se perdoa, agradece. A alegria é um resultado, um fruto da gratidão. Essa casa representa a conquista da vitória sobre os obstáculos vividos anteriormente. Também ela tem um símbolo de... um símbolo, essas casas mais positivas, normalmente elas vão mostrando que a alma está tendo uma evolução no jogo também, né? Vamos dizer aqui, o jogo significa que o amor venceu, né? Porém, também vai questionar a falsa alegria, né? Ou a parte que ainda não pode ainda ser alegre, e o jogo está dizendo que sim, você já pode dar um sim para a alegria. Tem hora que se você vai para a alegria é forçar o caminho, né? Não dá para forçar a alegria, não é verdade? Mas tem hora que se o jogo está trazendo alegria, é porque tem alguma alegria que já é possível. Talvez haja muito apego aí ao sofrimento, né? Tá muito prazer aí na dor, e você não está dando espaço para essa energia circular. Então, olha lá, porém, também pode existir a falsa alegria, aquela que procura escapar da dor e da profundidade dos desafios da vida. Quando a alegria é verdadeira, ela é um elixir para a alma. Ela nos nutre, dá energia para aprofundarmos no processo de autoconhecimento e também para acessarmos dimensões mais elevadas da consciência. É o Dharma do Mahalila, né? Eu costumo dizer que a frequência do jogo é a alegria. Lembrar que é um jogo, porque um jogo ele é divertido, é alegre, né? É isso, a Casa da Alegria não tem tanto que destrinchar, né? Mas porque a alegria ela é um fruto de um trabalho que envolve muitas coisas, né? Então, todo o processo de autoconhecimento, tudo isso que a gente vai, os obstáculos que a gente vai removendo, é para dar passagem para essa alegria que é uma qualidade da alma, né? Não é que no jogo a gente foca mais na sombra do que na luz, né? Mas é que como a gente está trazendo a questão, eu preciso abrir passagem, porque a luz já é a nossa essência mais pura e mais verdadeira. Eu preciso remover os obstáculos que estão impedindo, né? Nesse caso aqui, o João está dizendo, a alegria, ela já é possível, ela é um elixir, você precisa abrir mais espaço para ela. O que te faz alegre, né? O que te faz alegre? Talvez observar um pouco mais do apego ao sofrimento, que tem um sofrimento que é desnecessário. Tá ok? Alguma dúvida aqui na 18? Nenhuma? Ok. Então, meus queridos, a gente chegou aqui hoje na casa 13, né? A gente chegou aqui na casa 13. Então, lembra
de fazer o teu estudo. Né? Anota novamente as casas que estão sendo trabalhadas nesse. Lembra do qual é o seu desafio? Se eu sortear aqui agora e perguntar para você qual é o seu desafio, e te perguntar o quanto você está entendendo, está claro? E qual é o seu arquétipo, o que você está entendendo, está claro para você? Você consegue me responder isso agora? Posso fazer isso? Sortear aqui? Entende? Né? Então, assim, que bom quem está preparado, mas você tem que estar jogando o jogo, gente. Lembra disso. Então, pega lá a tua questão, revisa ela, questão que você trouxe no início do curso, vê as casas, que essas casas têm a ver com essa questão com você. Traz isso para o teu campo, para você ir percebendo pouco a pouco no dia a dia. O jogo vai se revelando. De repente, nossa, olha aqui a casa 13, aqui, olha, você se percebendo ali paralisado, não querendo fazer o que tinha que ser feito. E aí você aprofunda o teu estudo. Precisamos não ser reprodutores de conhecimento, mas sim exploradores da consciência, né? Senão a gente não domina aquilo que a gente está transmitindo, né? Precisa saber do que está falando mesmo. Né? Senão na hora escapa, você nem lembra, mas se aquilo está em você, conhecimento vem, naturalmente. Né? Então vamos jogar o jogo. Lembra que agora a próxima casa é a casa 13. Né? Então aí vamos, né, nos mover, ou entender o que está nos travando aí, ou principalmente qual é o movimento que a vida está chamando, na qual eu estou paralisado. Então identifica o que é isso, como que essa paralisia se manifesta e coloca presença aí para, quem sabe, em algum momento abrir um espaço para entender o que é essa paralisia. Tem raiva aí por trás, tem uma birra, né? O que é. Então, você quer ver o que está por trás da paralisia, a emoção que está por trás, faz o que tem que ser feito, mesmo que seja difícil. E na hora que você fizer, você vai ver se é raiva, o que está por trás. Porque na hora que você começa a fazer, mesmo não querendo, essa emoção que estava ali escondida, ela aparece. Porque essa paralisia aí é um jeito de não entrar em contato com essa emoção que está aí. Então, se você acha que não tem raiva, se move então na direção que tem que ser feito, que você vai encontrar, vai achar o rabo do lagarto aí, né? Ok? Ainda não é a casa dos sonhos, né? Mas significa que tem um movimento, se tem movimento, tem saída, tem movimento a ser feito. Né? Então, se uma coisa não está dando certo dentro da tua questão, é só porque você não está fazendo. Né? É uma parte tua aí no processo. Mas é porque tem também, às vezes, dor, né? Tem também, né, questões aí profundas. Tá ok? Lembrando também que é muito importante com relação a essa casa, gente, observar a culpa. Né? Existe uma coisa na nossa cultura, né, que o preguiçoso, o vagabundo, que se fala, às vezes chama de vagabundo, né? Que ele deve ser condenado, que é uma qualidade totalmente recriminável. E a gente teme mostrar isso para o outro, e a gente teme mostrar isso para a gente mesmo, né? Mas é preciso ter empatia e compaixão consigo próprio. É preciso entender a dor que está ali por trás. É preciso entender que não é pouca coisa, não. Às vezes a pessoa está paralisada porque não está dando conta mesmo. Às vezes é preferível não fazer nada mesmo. Né? Às vezes o único jeito de curar essa paralisia é realmente se entregando para um descanso mesmo, em alguns casos. A pessoa também nem descansa e nem faz. Então solta tudo e vai sentir o que tem que sentir. Então, né? Permite a crise passar, permite a angústia passar, permite a tristeza passar. E aí o próprio sistema ele vai achando, como as águas, né? Vai se recompondo, vai se nutrindo, e daqui a pouco a energia vem. Né? Às vezes o movimento de cura ele é um movimento mais materno. Né? Às vezes é um momento de ir para o ninho, às vezes é um momento de recolher mesmo. E que é mais da mãe. Né? A mãe primeiro nutre, a energia feminina nutre. Aí depois que nutriu, aí vai para o mundo, né? Aí vai para o movimento, aí é o pai. Né? Então, muita atenção, claro, com isso. Essa casa tende mais a identificar o aspecto da preguiça mesmo, mas é preciso não confundir, que às vezes o movimento é mesmo de recolher mesmo. Né? Então, só para não haver confusão aí, é importante a gente estar afiado nessa sabedoria do que é momento de recolher e o que é preguiça, o que é fuga, o que é paralisia.
tá? Para a gente poder ir ajudando aí. Então, para quem está no curso aí, de repente está ainda com muito medo, nossa, como é que eu vou saber isso tudo para atender depois com o jogo? Calma, gente. Calma. Não se preocupe, não fica preocupado, você não tem que dominar esse conhecimento todo assim, não. Depois você vai praticando, você vai relendo as casas, né? Na hora vai vir mais um pouco do campo, da própria intuição, o próprio conteúdo que a pessoa vai trazendo, o conhecimento ele vai vir, o conhecimento que também está em você pouco a pouco. Vocês vão ver que depois, quando chegar mais numa etapa de prática, vocês vão ver que não é assim, não. Tá? Então, mas eu sei que nessa etapa, falo, nossa, esse tanto de casa, esse tanto de coisa, será que eu vou lembrar? Fique tranquilo, tá? De qualquer forma, vocês vão ter sempre aí o manual do facilitador para vocês estarem trabalhando junto com ele, tá bom? Então é isso, meus queridos. Acho que encerramos já o conteúdo da aula de hoje. Vou abrir o último espaço aqui para alguma pergunta, alguma questão. Alguma coisa que ainda queiram perguntar ou destrinchar? Não? Então tá bom. Então, bom descanso para vocês. Nos encontramos então na próxima aula. Se não me engano, já é quarta-feira que vem? Já é quarta-feira que vem, né? Então, ok. Então, vamos fazer o estudo aí dessa casa, que na semana que vem a gente já vai avançar, vai dar mais uma casa e nós vamos fechar aí o jogo já da primeira etapa do curso, tá? E aí, na segunda etapa, a gente trabalha com, são 2 jogos que a gente abre. Então, você tem que fechar, já está na hora de você já ir trabalhando para já ir fechando esse jogo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença, Ademir, Rafa, Mônica, Marcos, Renan, Andréia. Tem uma aqui que está aqui, eu não sei o nome aqui, que está pela cara, eu não estou achando quem que é. Nailê, Luciana, Vanessa, Mara, Jane. Quem que eu não falei o nome aqui, que a identificação aqui está? Vanilde. Vanilde, é a Vanilde, tá bom. Obrigado pela presença, tá, gente? Boa noite.